Como você deve se preparar para sair da casa dos pais? A minha ideia com esse vídeo é te trazer um passo a passo do que você deve fazer e como se preparar para você dar esse passo na sua vida de sair da casa dos pais. E o meu intuito é que no final desse vídeo você tenha como se fosse um checklist para você poder verificar se tudo isso já foi feito antes de você efetivamente tomar essa decisão e executar de fato essa decisão, certo? Colocar em prática isso que você provavelmente vem planejando para estar assistindo esse vídeo. Então, a primeira coisa que eu acredito que seja talvez a mais importante para você se atentar é a parte de preparo financeiro. Por quê? Isso é uma coisa que talvez seja o maior empecilho, né? E o que mais mantém as pessoas morando com familiares, principalmente em contexto de conflito e tudo mais, é a parte financeira. E de fato a gente tem que se atentar a isso. Eu acho que a gente tem que ter uma certa maturidade de não simplesmente meter um louco e sair da casa dos pais sem ter nenhuma organização financeira, sem ter nenhuma reserva financeira. São duas coisas que são extremamente importantes e que a gente não pode agir na loucura. Então eu coloquei como primeiro tópico essa questão do preparo financeiro e coloquei também, somado a isso, uma reserva financeira, né? Que eu recomendo que seja uma reserva de mais ou menos 3 meses, pelo menos, do seu custo de morar sozinho. Porque a gente sabe, né? Ou se você não sabe, é importante que saiba, que, por exemplo, se você entra num contrato de aluguel e você acaba não honrando por qualquer motivo que seja, você tem multa em cima disso, enfim, tem uma série de problemas burocráticos que envolve tudo isso e para os quais você tem que estar preparado financeiramente. E também para evitar aquela frustração de sair e logo ter que voltar para casa dos pais. Não que na minha visão isso seja um baita de um problema. Enfim, a vida às vezes nos surpreende de forma negativa, mas não é algo que você deseja, provavelmente, se você está planejando sair de casa. Então é muito importante que você realmente se prepare financeiramente, se organize e tenha aí uma reserva de pelo menos, na minha sugestão, 3 meses de custos fixos. É claro que há exceções para tudo isso. Às vezes é por uma questão laboral, é uma oportunidade de trabalho, alguma coisa nesse sentido, e aí pode fazer sentido você ir mesmo sem toda essa reserva. Mas é interessante que você, em condições normais de temperatura e pressão, tenha uma reserva financeira aí para poder te trazer paz nesse período inicial morando sozinho. A segunda coisa que você deve estar preparado é para as burocracias que envolvem um imóvel, enfim, todo o planejamento que envolve na escolha desse imóvel também. Por que eu digo isso? Porque quando você está pesquisando um imóvel, você tem uma série de nuances antes de, por exemplo, alugar um imóvel, ou seja, comprar também. Mas principalmente no contexto de alugar, para que as pessoas sintam segurança em alugar esse imóvel para você. Então, a primeira coisa que a gente não pode se iludir é pelo valor do imóvel. Por quê? Se você olha lá um valor de aluguel, eles não anunciam com o valor completo. Por quê? Quando você vai alugar, envolve o valor do aluguel, que é o que vai ser pago para o proprietário, o valor do condomínio, que é o que vai ser pago para o condomínio, em contexto de apartamento, enfim, né? E o valor também de IPTU, que é o Imposto sobre os Imóveis, né? Então, essas 3 coisas têm que ser consideradas quando você está vendo um lugar para alugar. Então, por exemplo, se você quer um imóvel de R$ 1.500, não basta que o aluguel de um apartamento seja R$ 1.500, porque às vezes vai ter R$ 500 de condomínio, mas sei lá, 100 por mês de IPTU já virou 2.100, entendeu? Então, é muito importante você se atentar a essa questão dos valores, né? E desse conjunto, que é o que importa no fim do dia para você que vai estar alugando. E também é muito importante você se atentar que o proprietário, via de regra, ou a imobiliária, enfim, vai querer ter segurança de que você vai arcar com as despesas, de que você vai pagar em dia, enfim, de que você não vai dar calote neles, né? Então, por conta disso, eles têm 3 principais linhas de segurança nesse sentido. Sendo a primeira delas o seguro fiança, que sinceramente é a pior das opções, porque funciona realmente como um seguro. É uma taxa que você vai pagar mês a mês, onde se você não cumprir o contrato, o seguro cumpre com o proprietário do imóvel. É algo nesse sentido. Mas por que é o pior dos cenários? Porque é um dinheiro que você realmente perde. Você paga ali como se fosse um seguro mesmo, como se você tivesse um seguro de carro e nunca usou, mas você pagou da mesma forma. Então é um dinheiro realmente perdido. Eu sempre tentaria fugir dessa opção de todas as formas possíveis. E aí tem 2 outras linhas. Uma é o calção, que às vezes o proprietário ele vai te pedir, é como se fosse um depósito de 2 ou 3 aluguéis na conta dele. Esse dinheiro vai ficar sendo corrigido ali, pelo menos pela inflação, ou numa poupança, um negócio assim que o rendimento é muito pequeno, mas é mais para ele ter essa segurança e você também não perder o valor do seu dinheiro. E aí, no final do contrato, quando você for se retirar do imóvel, ele te devolve esse valor corrigido, enfim, pelo que tiver ali no contrato de locação. Então, essa é uma opção que, sinceramente, eu acho uma boa opção. Só que você tem que ter o capital para poder arcar com isso e esse dinheiro vai retornar para você no final. Ou, muitas vezes, abate, por exemplo, tem que pintar um imóvel agora na hora de entregar, então já abate do calção. Ou, o último aluguel, eu vou sair, então em vez de eu arcar com o último aluguel, abate do calção. Muitas vezes se faz algo nesse sentido. E a terceira opção, que é a melhor pro inquilino, né, é ter um fiador
para poder, normalmente pedem 2 fiadores, né, para poder te liberar o aluguel desse imóvel. Só que tem algumas condições para isso. Esses fiadores eles têm que ter pelo menos um e às vezes pelo menos 2 imóveis quitados no mesmo local, via de regra, no mesmo estado onde você está alugando seu imóvel. Na prática, isso é bem volátil, assim, né? É uma questão de negociação. Você consegue negociar, mas você precisa, primeiramente, de alguém que tem imóvel quitado e esse alguém confia em você a ponto de dar o nome para você. Enfim, dar o nome como garantia de que você vai estar arcando com o seu aluguel, tudo certinho. Porque caso você não cumpra, não pague em dia, enfim, isso pode... Essa cobrança vai para o seu fiador e se o seu fiador também não arcar, isso coloca em risco os imóveis dele, enfim. É uma questão bem séria. Eu não sei nos mínimos detalhes como isso funciona, mas eu sei que existe e que funciona muito bem para o inquilino, contanto que você tenha alguém de confiança, seus pais, irmão, enfim, que estão dispostos a colocar um nome ali por você. Então, resumindo, calção funciona muito bem se você tiver o capital, seguro-fiança, o pior dos casos, e o fiador pode ser o melhor dos casos se você tiver alguém de confiança, que tem imóvel próprio quitado, enfim, que se enquadre em todas essas condições, e também se o proprietário aceitar, que muitas vezes eles não aceitam o fiador, principalmente depois da pandemia, enfim, depois de tudo que aconteceu ali naquela época. Fechou? E aí uma outra coisa que você tem que ter muita atenção também na hora de selecionar o imóvel que você vai, enfim, alugar, comprar, é a questão da mobília. Porque a gente tem 2 opções nesse sentido. Você pode alugar já um imóvel mobiliado completinho, que você só vai chegar com a mala, com as roupas, enfim, e já tá tudo ali. Inclusive panela, talher, às vezes aluga com tudo mesmo, ou eventualmente você vai ter que comprar sua louça, alguma coisa nesse sentido. Mas tem essa opção do aluguel mobiliado e também tem a opção do aluguel sem mobília. Então, uma outra coisa que tem que estar no seu planejamento é essa questão. Eu vou alugar um lugar mobiliado, pagar um pouco mais caro, mas não ter que comprar mobília? Ou eu vou economizar em tudo e vou só com o necessário para viver ali em um primeiro momento, depois vou comprando a minha mobília? Enfim, você tem que se organizar nesse sentido. E, inclusive, ainda que você escolha um imóvel mobiliado, você tem que se organizar na compra do que vai faltar. Eventualmente, tem uma cama, mas não tem roupa de cama, você tem que comprar, enfim. Muitas vezes é muito comum não ter, por exemplo, chuveiro, lâmpada, essas coisas, ventilador de teto, ar-condicionado, enfim. Aí vai do luxo de cada um, né? Mas você tem que estar atento a tudo isso também e separar uma parte daquela sua reserva para isso também, certo? E você tem que se planejar nesse sentido. E aí vem o terceiro tópico, que é, de fato, orçar e comprar os móveis que faltam ali para você, né? Ou o essencial para você nesse primeiro momento morando sozinho. Inclusive, eu posso trazer um vídeo aqui sobre isso, né? O que é essencial para você sair da casa dos pais, o que você precisa de uma casa para viver. Acho que pode ser um tema interessante aqui que de repente pode ajudar alguém. E agora eu tenho 2 dicas importantes para você, que são talvez um pouco polêmicas. A primeira delas é que eu recomendo que você procure os móveis, até eletrodoméstico mesmo, em plataformas como OLX, Facebook Marketplace, enfim, comprar algumas dessas coisas usadas pode te gerar uma economia enorme. Papo de assim, sei lá, pagar 50% do valor do mesmo produto novo. Porém, você tem que estar atento, principalmente eletrônicos, né, no geral, você tem que estar atento porque pode ser que eventualmente dê algum problema, enfim. Mas coisas assim, mesa, cadeira, sei lá, sofá, esse tipo de coisa não tem muito risco, né, em comprar. No máximo você vai fazer uma higienização, alguma coisa nesse sentido, e você pode economizar bastante com isso. Então, recomendo real que você procure nessas plataformas. A desvantagem é que você tem que ter o cash ali, porque via de regra a pessoa não vai parcelar para você no cartão, ainda mais sem juros, enfim. Então, é interessante que você tenha capital para poder ter essa economia comprando algumas, pelo menos, das coisas usadas. E uma outra recomendação, que daí é mais polêmica, se eventualmente você vai comprar algo novo, aí considere parcelar. Por que eu falo isso? Embora possa colocar em risco, né, a sua organização financeira, se virar uma bola de neve, aquilo tudo que a gente já sabe, por outro lado, você vai estar comprando móveis para sua casa, cara. Então são coisas que vão durar, entendeu? Que vão durar muito mais do que 12 meses, por exemplo, se você parcelar em 12 meses. Então eu consideraria seriamente a ideia de parcelar os móveis que você for comprar novos, né? E aí tem uma outra coisa importante que é sempre que possível comprar pela internet, porque via de regra vai ter um desconto bem relevante nesse sentido. Uma coisa interessante, eventualmente tem móveis, por exemplo, esse aparador aqui atrás de mim, a gente comprou ele em loja física e eles não cobravam pela montagem. Então, assim, o preço estava próximo do que seria online, estava um pouco mais caro, mas não muito, mas eu economizei na mão de obra de montagem. Então, tem que sempre colocar na ponta do lápis para ver o que faz mais sentido para você, certo? Black Friday ajuda muito, Amazon Prime Day ajuda muito, tudo isso. Tudo que você puder de desconto, cupom de desconto, enfim, no final do dia faz bastante diferença quando você está mobiliando uma casa. Mas é importante que você se organize nesse sentido também. E aí a minha dica pessoal
considere Marketplace do Facebook, considere OLX, sempre com muito cuidado para golpe, pelo amor de Deus. Considere também parcelado se for comprar online ou em loja física, mas se for comprar os produtos novos. E aí pensa nessa questão da montagem também, que via de regra é uma vantagem de uma loja física. Beleza? E aí a gente vai para um quarto ponto, um quarto tópico que também é importante e pode ser meio óbvio, mas enfim, eu acho que às vezes o óbvio precisa ser dito, que é você organizar e fazer um acervo, como se fosse, de tudo que você tem e separar entre tudo que você vai querer levar para sua casa e tudo que você vai ou se desfazer ou deixar mesmo na casa dos seus pais. Né? Eu tenho, por exemplo, uma bateria que eu herdei do meu avô, com muito amor, eu tenho um amor enorme por aquela bateria, mas que eu não tenho condições de ter ela aqui, ela está na casa dos meus pais. Então, eventualmente, pode ser que isso aconteça contigo também, não uma bateria especificamente, mas algo nesse sentido. E é interessante você fazer esse levantamento, né? Até por uma questão de espaço mesmo. Às vezes você tem muito mais coisas do que você imagina. Às vezes você vai dar uma limpa nas suas coisas absurda, onde de repente uma parte você vai conseguir vender e colocar esse dinheiro na sua casa nova, enfim. Outra parte você vai doar. É interessante você fazer isso de tempos em tempos, na verdade, mas eu acho que essa questão da mudança, de sair da casa dos pais, é um momento muito oportuno para isso. Então eu acho bem válido que você aproveite para você poder organizar tudo que você tem, e, enfim, se livrar das coisas que já não fazem mais sentido para você. E para além disso, organizar também a questão da mudança, né? Então se você vai levar só coisas suas, de repente você consegue fazer essa mudança com carro, com seu carro, um carro de um brother, enfim, ou de um familiar, se você for levar só as suas coisas mesmo. Agora, se você for levar mobília, às vezes você já tem que ver alguém para fazer esse frete. Toda essa organização de mudança entra dentro disso também. E por fim, uma coisa muito importante que a gente muitas vezes não contabiliza também é a parte de... Eu coloquei como reforma, né, e manutenção, mas eu quero dizer coisas mais simples e menores do que isso. O que eu quero dizer com isso? Instalação de chuveiro elétrico, lâmpada, que você tem que comprar uma porrada de lâmpada, isso não é raro. Cortina, não é raro também você precisar ter cortina. Então, você tem que separar também e se organizar nesse sentido também. Colocar um capital para justamente montar as coisas da sua casa para que ela seja realmente um lugar habitável. E isso envolve chuveiro, isso envolve lâmpada, isso envolve ventilador de teto, um lugar quente, isso envolve ar-condicionado, se você tiver condições, isso envolve cortina. Enfim, essas são só algumas coisas que me vêm à mente agora. Louça também, o que quer que seja. Né? Uma compra de mercado inicial, que vai ser mais caro, porque você vai ter produto de limpeza, alimentação, o básico da alimentação. Então você tem que estar organizado para isso também, para dar esse start aí na sua vida autônoma, independente, fora de casa, certo? Fora da casa dos pais, no caso, mas construindo o seu lar. E aí, cara, eu vou te falar uma coisa talvez até um pouco motivacional, mas eu posso te falar, mesmo com tudo isso, eu acho que é um trabalho que vale a pena, é uma coisa que, se você não está saindo de casa com urgência ou, enfim, por motivos de força maior, eu acho que é algo gratificante, sabe? É uma parada gostosa, embora demande tudo isso, é uma coisa muito satisfatória você tá dando esse passo na sua vida, né? Então, enfim, eu recomendo, eu espero que você se divirta em todo esse processo, que seja um processo leve para você, que você possa contar com a ajuda de familiares, de amigos, enfim. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que você possa usar ele para ter como um checklist para você também, certo? Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, deixe aqui nos comentários. Te peço seu like, que você se inscreva aqui no canal e deixe também sugestões de novos vídeos que vocês querem ver por aqui, beleza? Sei que estive sumido, mas estou de volta. Valeu, tamo junto e é nóis!